Hoje a gente vai mergulhar numa história daquelas bem antigas, mas com uma lição super atual. É sobre como algumas palavras, que custaram uma pequena fortuna, conseguiram evitar uma tragédia daquelas. E para a gente começar, fica a pergunta: quanto vale um conselho? Mas não um conselho qualquer, um que pode literalmente mudar o rumo de uma vida. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. O valor que muitas vezes a gente não vê da sabedoria. Então, vamos lá para a nossa história. Ela começa com um mercador, uma viagem que parecia não ter fim e uma compra, digamos, bem esquisita. Imagina só o cenário. Um marido super dedicado, longe de casa por um ano inteirinho. Ele tá voltando e tudo que ele quer é achar um presente que mostre para a esposa o tamanho da saudade e o quanto ele a ama. Ele tá lá rodando pelo mercado, mas nada parece bom o suficiente. É aí que ele topa com uma coisa totalmente fora do comum. Um senhorzinho que não tá vendendo tecidos nem temperos. Ele tá vendendo gatas, que são tipo uns versos de sabedoria. Uma proposta bem diferente, né? E o preço? Bom, 10 tais de prata. Gente, isso era uma grana preta na época, por umas poucas palavras. O mercador fica naquela, acha um absurdo, mas a curiosidade, ou talvez a vontade de ir logo para casa, fala mais alto, e ele decide comprar. E tá aí o verso que ele comprou por essa pequena fortuna. O ancião ainda faz ele recitar e dá a dica. Lembre-se, quando sentir uma raiva que não consegue controlar, repita esse verso, o efeito vai ser maravilhoso. O mercador memoriza, meio desconfiado, e finalmente pega a estrada de volta para casa. E agora, a história muda completamente de tom. O mercador finalmente chega em casa, mas a recepção não é nem de longe o que ele estava imaginando. Depois de uma viagem exaustiva, ele chega em casa muito tarde, no meio da madrugada. Um silêncio total. Tá todo mundo dormindo, claro. Ele entra na pontinha dos pés para não fazer barulho. Ele vai direto pro quarto do casal, esperando encontrar a esposa dormindo tranquilamente. Mas, na escuridão, os olhos dele focam num detalhe que faz o coração dele simplesmente congelar. É exatamente isso. Os sapatos dela e, bem ao lado, um par de sapatos de homem que não eram os dele. Na hora, a cabeça dele liga os pontos na velocidade da luz. Para ele, a evidência era clara, e a conclusão foi uma só, e foi devastadora. A esposa o tinha traído. Naquele momento, o cansaço da viagem, o choque, tudo se transforma numa fúria cega. Consumido pelo ódio, ele corre para a cozinha, pega a maior faca que encontra e volta para o quarto, pronto para cometer uma desgraça. Mas é exatamente aí, no momento mais escuro e perigoso, que aquele conselho caríssimo do ancião ressurge lá do fundo da memória dele. No exato instante em que ele levanta a faca, pronto para o pior, as palavras do verso explodem na mente dele. Quando a raiva surgir, reflita. E ele para, a faca suspensa no ar. É quase automático, sabe? Ele começa a seguir as instruções. Dá 3 passos para frente, pensando, 3 passos para trás, ponderando, e a cada passo, a cada repetição do verso, ele vai criando um espaço, um respiro no meio daquela fúria toda. Essa movimentação toda no quarto silencioso acaba acordando a esposa. Ela senta na cama, surpresa de vê-lo ali, e abre um sorriso, genuinamente feliz por ele ter voltado. E é a partir daqui que a verdade aparece, revelando o valor real daquela sabedoria que ele tinha comprado sem botar muita fé. A raiva ainda estava ali, mas aquele impulso cego, destruidor, já tinha ido embora. Então, em vez de atacar, ele pergunta. Aponta para os sapatos, com a voz ainda trêmula, e exige uma explicação. E a explicação dela é tão simples, tão inocente, que desarma completamente a raiva dele. Ela conta que, morrendo de saudades e querendo dar sorte para um reencontro feliz, tinha colocado os sapatos dele ao lado dos dela como um símbolo de que eles estavam juntos. Isso que o mercador sentiu, essa fúria, no budismo tem um nome, Shensin. É descrita como um fogo que queima tudo de bom que existe, que destrói tudo o que é positivo. O verso que ele comprou foi criado exatamente para isso, para apagar esse fogo. Então, a grande sacada é essa. O verso não é mágica, é uma ferramenta. Aqueles 3 passos para frente e para trás criam uma barreira, uma pausa física e mental que corta a reação impulsiva e dá tempo para a razão voltar a ter o controle da situação. Naquele momento, a ficha do mercador caiu. Aqueles 10 taéis de prata não compraram um simples verso, compraram a vida da esposa, a paz da família e a própria salvação dele. Ele entendeu que aquilo era de fato um tesouro inestimável.
E essa história deixa uma reflexão bem prática para a gente. Ela oferece uma ferramenta simples: criar espaço. Seja dando 3 passos, respirando fundo ou contando até 10, a lição é a mesma. Então, a questão que fica no ar é: qual será o nosso primeiro passo quando a raiva aparecer?